Fala pessoal, beleza? Vamos fazer uma revisão aqui para a prova nossa de semana que vem. 45 questões de matemática, a nossa parte são 30. Eu dividi assim em boa parte de financeira, que a gente não tinha visto, não tinha cobrado, uma parte de PA, que a gente acabou de ver, um pouquinho ali de regra de 3 e finalizando com matemática básica ali. Então vamos relembrar aqui um pouquinho da matemática financeira. Vai cair muito na questão da porcentagem, que a gente tem que lembrar ali os cálculos de porcentagem de alguma coisa, o tanto que aquilo ali representa de porcentagem, tranquilo, de decimal para fração, fração para porcentagem, suave. Dentro dos conceitos lá da financeira, a gente tem que lembrar do fator de aumento, fator de desconto. Fator de aumento é aquele fatorzinho, fator é algo que a gente sempre vai multiplicar em algum lugar. É o que está fazendo aumentar o seu valor. Então vamos supor que você tem aqui o seu salário, R$100, e você vai receber um aumento de 10%. Então você pode pegar esse 100 e multiplicar pelo fator de aumento. O fator de aumento é sempre dado por 1 que aparece sempre lá, somado com a sua taxa de porcentagem em decimal. Então se é um acréscimo de 10%, então você vai ter que pegar lá 10% em decimal, 0,1, e você vai somá-lo. Então vai ficar 1,1. Então pega o seu salário 100, multiplica por 1,1, você vai ter o seu novo salário. Então vamos supor que você está mexendo aí com o banco e está fazendo uma rentabilidade, e a rentabilidade aí seja de 20% ao ano. Então pega o valor do seu capital, que é o dinheiro que você investiu, seu valor inicial, multiplica pelo fator de aumento, que é 1,2, porque 20%, 0,2, como está aumentando, que é um rendimento, então vai ser um somatório, 1,2. Por ano. Então, é o seu capital vezes 1,2. Vamos supor que você ficou 2 anos, então é vezes 1,2 vezes 1,2, duas vezes. Então, vamos supor que foram 5 anos, então é 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, 5 vezes, tá? Então, o fatorzinho é muito bom para isso. O fator de desconto é quando você está dando desconto, você tem ali uma porcentagem que vai retirar o valor. Então, vamos supor que você está lá com um objeto vendendo alguma coisa, uma bolsa, e quer dar um desconto ali de 10%. Então pega essa porcentagem, joga para a taxa, joga isso aí em decimal, 0,1, e como é desconto, você vai ter que subtrair. Então ficaria ali 1 menos 0,1, 0,9. Então pega o valor da bolsa, que é R$100, dá o desconto de 10%. 1 menos 0,1, 0,9, multiplica. 100 vezes 0,9, 90. Então diminuiu, tem que diminuir, porque é desconto. Então a porcentagem diminui. Lembrando que não usa a regra de 3 para mexer com financeira, porque vai te embananar. Tá? Porque você nunca vai saber quem que é o 100%. Se souber, muito bom, mas se não souber, te embanana tudo. Caímos então para os juros também, juros em aplicações, juros ali em dívidas. A gente tem dois tipos de juros, os juros simples e juros compostos. Juros simples só existe aqui na nossa matemática do ensino médio, porque na vida a gente só mexe com composto. O juros simples aqui é associado com o CIT, que é o capital vezes a taxa de juros em decimal, vezes o tempo, tá? O tempo pode ser ao mês, o tempo pode ser ao ano ou semestral, de acordo com a situação. Mas os juros é sempre calculado em cima de um valor inicial e sempre fica assim. Então vamos supor que você vai pagar ali uma TV, que você comprou ela por R$1.000 e paga uns juros ali de 2% ao mês. Então, todo mês em que você for pagar, vai pagar 2% em juros simples. 2% em cima de R$1.000. Sempre, sempre, sempre. Não importa quanto tempo você for fazer, quanto tempo for pagar, sempre é 2% em cima de 1.000. Então, quanto mais você parcelar, quanto mais tempo você quiser dividir, mais juros você está pagando ao longo do tempo. A parcela pode até diminuir o valor, porque está dividindo muito e muito tempo, mas está pagando juros por mais tempo, porque foi aplicado em cima do valor inicial. Juros simples sempre é um valor fixo de juros, é um juros sempre com o mesmo valor ao longo dos anos. Juros compostos já é diferente, juros compostos depende da sua montante, é sempre o valor de acordo com o valor, é a taxação, é a porcentagem em cima do valor anterior, sempre do mês anterior em cima da sua montante do valor em geral. Então vamos supor que você comprou uma TV de R$1.000 a juros compostos de 2%, e vamos supor que você dividiu ela em 4 vezes. Se dividiu em 4 é para cada parcela sair por 250, se não tivesse juros. Então o que acontece? Tem os 4 lá meses. Pega os R$1.000, passa o primeiro mês. No primeiro mês a sua dívida desceu para 750, porque você já deu 250 ali na primeira parcela. Desses 750 eu vou cobrar os juros ali para você somá-lo com a primeira parcela. Então ali vai ser os juros ali. Aliás, esses juros caem para sobre a segunda parcela, né? Vai ser 2% em cima de 750, porque sua dívida diminuiu. Então, o que era antes você pagava 2% em cima de R$1.000, então você vai pagar 2% em cima de 750.
Passa o próximo mês, você vai comer 250 da sua dívida cai para R$500 e o juros que você vai pagar está 2% em cima dos R$500. Então, o juros composto vai ser sempre pela montante ou sempre pelo valor ali que está sendo debitado, vai ser retirado. Então, o juros simples é sempre por valores variáveis. Então, o seu juros composto aqui vai ficar variando, juros composto, tá? Vai ficar variando os seus valores porque os valores da sua montante vai variar. Existe a fórmula para ela, não é mais recomendada, mas serve também, que mexe com o seu fator de aumento aqui elevado ao tempo, que é ao tempo que você está mexendo, em cima do seu capital. Então esse trem aqui todo mês vai mudar, todo mês a sua montante vai ter um valor diferente. Então todo mês aqui vai ficar variando esses valores, os seus juros que você vai pagar vai variar. E lembrando no finalzinho aqui, que a sua montante, que é o tanto valor que você tem na sua conta, é o tanto que você investiu, que o seu capital ou seus juros. Ou você pode relembrar também da matemática comercial, que o preço de venda é igual ao tanto que você tem ali de custo mais o lucro que você está tendo. Mesma ideia também, tá? Então, aqui é a matemática comercial, aqui é a matemática financeira, que isso engloba aí tudo mais ou menos o mesmo assunto. PA, então, vai mexer com uma sequência de números, essa sequência tem um padrão e esse padrão é dado pela sua razão. Então, são números que você vai seguindo ali, que seguem a mesma lógica, porque você vai estar sempre acrescentando no sentido de somatório mesmo, sempre uma constante, sempre esse valor constante que é a razão. Então, a PA que a gente vai ver ali, a gente pode usar a formulazinha, que é bem de boa, que é o primeiro termo da sua sequência, ou o primeiro termo de importância ali da sequência. Você pode até começar do termo do meio, ó. Na sua sequência tem vários números. Começou a partir desse, beleza, o próximo é só somar com a razão, soma com a razão. Mas é o primeiro termo ali de importância. Dentro desse primeiro termo você pode somar, e você vai somar na verdade, com o n-1 vezes a razão. Esse n-1 é para falar assim, olha, vamos supor que eu quero descobrir aqui o 10º termo. O 10º termo seria aqui, o primeiro mais 9 termos, mais os outros, o 9º termo, né? O primeiro mais o 9º termo, para você saber quem que é o 10º. Então vamos supor que você tem uma sequência ali, que é 1, 3, 5, 7. Você está somando de 2 em 2, né? Então a sua razão é 2. 1, 3, 5 e 7. Então vamos supor que se eu quiser saber o 5º termo, o 5º termo seria quem? Pela lógica, é só somar com 2, né? Pega esse próximo termo aqui, o 4º termo, soma com 2. Então 1, 3, 5, 7, então seria o 9. Ou se você começar lá no primeiro termo é 1. Você vai pensar assim, olha, vou descobrir quem que é o 4º termo aqui, vezes a razão dele. Na verdade, se eu quero descobrir o 5º termo, é só pegar o n, que seria 5, 5º termo, subtrai por 1, 4. 4 vezes a razão, 8. 1 mais 8, 9. Chegamos lá. Então, é uma forma assim, sabendo o primeiro termo, você pode chegar até lá de quais formas? Pegando as suas razões, sabendo quantas vezes você andou com a razão. Você andou com a razão aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes a razão, que dá 4 vezes 2, 8, soma com o primeiro termo. 8 mais 1, 9. Ou então você pode pensar no próximo termo anterior, né? Se você quer saber o 5º termo, se você souber qual que é o 4º termo, só somar com a razão. Se você souber qual que é, por exemplo, o 2º termo, até chegar lá nesse 5º termo, você andou quantas vezes com a razão? Uma razão, 2 razões, 3 razões. Tá vendo que tem uma liberdade do caramba? Então você pode aproveitar a PA, fazer do jeito que quiser, mas a fórmula padrão já dá certo já. Sabendo o primeiro termo, sabendo qual que é a razão, você sabe quais todos os outros próximos termos. Lembrando que existe a posição daquele termo e existe o valor daquele termo. Você tem a posição, primeira posição, quem que ocupa a primeira posição? 1 nesse caso. A segunda posição, quem está ocupando é o 3, o valor é o 3. A terceira posição, quem está ocupando é o 5. Então, você tem o valor e a posição. Quem está na posição 5? Na posição 5 está o valor 9. Pode aproveitar e somar todos esses valores. Para somar todos esses valores, você pode usar a fórmula. A fórmula depende sempre do primeiro termo. O primeiro termo é o mais importante por causa do padrão. Vê aqui quem que é o último termo que você quer somar. Eu quero somar até o 5º termo. Beleza, então o primeiro termo vale 1, o 5º termo vale 9. Você tem que descobrir quem que vale esse 5º termo, quem que vale esse AN aqui. Que é o somatório até onde você quer. Eu quero somar 5 termos, então eu tenho que precisar até o A5, ou seja, até o 5º termo. Pega 1, soma com 9. Nisso aqui, multiplica pela quantidade de termos que você está somando. Você está somando com 5 termos. Então, 1 mais 9, 10. 10 vezes 5 termos, que é o que você está pegando, 50. Divide por 2, 25. Tá? Então, a somatória desses dois aqui, desses 5 termos, vão dar 25.
Beleza? Então PA e PA vai ficar só nisso aí, nesse somatório, nessa razão, bonitinho. A gente lembra aí da quantidade de fileiras, cadeiras, que você está somando, agregando pessoas. Numa fileira você tem 3 cadeiras, numa fileira você tem 5 cadeiras, na outra você tem 7. Ou seja, está somando, aumentando de 2 em 2, né? A quantidade de cadeiras naquela fileira. Se você quiser somar a quantidade de cadeiras total naquele teatro, você precisa saber quantas fileiras são e saber ali a primeira quantidade de cadeiras que tem na primeira, a quantidade de cadeiras que você tem na última cadeira e a razão que você está indo. Ou seja, mexe com essa formulazinha, fechou. PA sem segredo também. Sobre algumas questões de regra de 3 simples, composta, tranquilo, sabe? E algumas questões de proporcionalidade também. Então, só relembrando, quando eu falo que eu vou distribuir de forma direta alguma coisa, vou distribuir uma herança, o prejuízo de uma empresa, o lucro de uma empresa, vou distribuir de forma direta. A gente usa a nossa constante aqui de proporcionalidade, que é um x ou um k, que está sempre aparecendo com cada indivíduo que está aparecendo lá. É uma coisa que é a cola que liga tudo. É o que está de padrão que liga todo mundo. Então, se eu falo que eu estou diretamente, os x's aqui, eles vão ser multiplicados. Então, vamos supor que eu tenho uma herança de 10 mil reais, em que cada filho vai receber essa herança de forma direta às suas idades. Então, tem um com filho com 10, um com 30 e outro filho com 60. É pilantrinho. Então, faz essa multiplicação diretamente aí em cima. Se eu falar, não vou dividir inversamente conforme a idade. Então, inversamente, você coloca os números embaixo, uma fração. O x sempre permanece em cima, tá? E esse x não é o valor não é a sua resposta. Ele é só o valor da cola para depois você achar a resposta. Do tipo, nessa distribuição aqui, vamos descobrir quanto que cada um ganhou, ou quanto que o filho mais novo ganhou, tudo mais. Eu distribuí de forma direta as suas idades, 10 mil reais. Então, quando você faz isso direto, multiplica pelos x aqui, soma tudo, que vai dar 100, o 10 mil, o x então vai valer 100, tá? Passa 100 para lá, 10 mil por 100 dá 100. Então, o seu x vale 100. Então, o x, a constante, vale 100. O filho menor, de menor idade, ganhou quanto? 100 vezes 10, 1000. Então, esse ganhou 1000, esse ganhou 3000, esse ganhou 6000, o somatório deles tem que dar o valor da sua herança. Então, é sempre assim, não pode ultrapassar. Então, se você errou alguma continha aqui, jogou e deu, sei lá, 10 mil aqui de cara, tem alguma coisa errada, porque o somatório que tem que dar o valor da distribuição. Mesma coisa que fosse para a inversa aqui, ia dar a mesma ideia, só que na inversa já mexe com o MMC aqui, então dá um número um pouco mais diferente, tá? Então a nossa prova tá assim, as 30 questões da nossa parte tá mais para esse lado ali, um pouco puxado mais para o financeiro, mas tá assim, suave, tá? Então vamos garantir uns pontos bons, estudando bem e ficando legal.